TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moço, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levarás para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 3º domingo da Páscoa, iniciando o mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, mês que em muitas das nossas paróquias fazemos a consagração à Nossa Senhora, a coroação de Nossa Senhora. E nesse domingo vemos
um evangelho da ressurreição, Jesus que aparece aos discípulos, não a todos, mas um grupo deles, 7, que vão pescar, voltando à prática que tinham antes. E o texto fala que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Lembrando a pescaria, também narrada pelo Evangelho, onde eles pescam a noite inteira e não conseguem pescar nada. E aí depois, Jesus manda eles jogarem a rede e fazem a primeira vez a pesca milagrosa, aonde eles são chamados a serem pescadores de homens. Aqui acontece a mesma coisa. Vão pescar a noite inteira. À noite, na palavra de Deus, a escuridão é o momento das trevas, do pecado, longe de Deus. Eles estão pescando longe do Senhor, sem Jesus. Porque o texto fala que Jesus estava onde? Na margem, esperando. E eles voltam tristes, cansados, decepcionados porque não pescaram nada. Aí Jesus, mais uma vez, pede que eles joguem a rede na direita e pescam uma quantidade enorme de peixes. De novo, a pesca milagrosa, porque agora a presença de Jesus se faz no meio deles, o Jesus ressuscitado. E o texto fala de uma numerologia, 153 grandes peixes. Amados e amadas de Deus, esse dado que São João traz, São Jerônimo fala que na época da escrita do Evangelho, eram a quantidade de espécies de peixes que tinham retratados, né? Eram 53 espécies de peixes. E por que isso foi acrescentado aqui? Para falar da totalidade. Que a pesca, não mais a dimensão do peixe, mas a pesca para o Evangelho é na dimensão da totalidade. Assim como também o número 7 desses discípulos que estão pescando, o 7 representa a totalidade, aqui também quer falar dessa dimensão da totalidade. Por que a totalidade? Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho não é somente para um grupo específico. É ir para pescar, para levar todos a conhecer o Evangelho. Jogar a rede para pescar. O mar significa isso. Significa a missão. A missão que nós vamos vendo depois num diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro, o primeiro Papa. Tanto que o diálogo se dá entre Jesus e Pedro. E aqui fala do questionamento de Jesus 3 vezes. Alguns autores falam que foi por causa da negação de Pedro 3 vezes que Jesus pede a afirmação 3 vezes. Mas na verdade, aqui está querendo dizer também a dimensão de que Pedro reafirme. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para reafirmar realmente esse amor a Jesus Cristo, esse amor ao reino, para depois se colocar a serviço do reino. Jesus precisava dessa afirmação consciente de Pedro, de que ele realmente amava o Senhor, para a missão que Deus o estava colocando, para apacentar o rebanho, para apacentar aqueles que iam ser a ele designados. Ele como o primeiro Papa, aquele que foi escolhido para cuidar, zelar do rebanho do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós percebemos o zelo do Senhor, não mais pensando somente num grupo pequeno,
apenas nos 12, mas aqui Jesus já dá para os apóstolos a dimensão da missão, que é se estendida ao mundo inteiro. Hoje, a Igreja Cristã Católica se estende ao mundo inteiro. Em alguns lugares, claro, uma dimensão maior. Países como o nosso Brasil, onde o cristianismo católico é a maioria. Outros lugares onde existem muito poucos cristãos católicos. Mas a igreja está ali, sendo sinal deste amor de Deus, sendo sinal desta misericórdia de Deus, sendo sinal de que cuida do seu rebanho, não importa aonde os seus filhos estiverem, a igreja sempre vai estar cuidando dos seus filhos. Por isso, esse evangelho. E Jesus, que assim como interpela os seus discípulos, os seus apóstolos, a jogarem as redes, mesmo que depois de uma noite inteira de labuta, de fadiga em pescaria, porque sabia que, obedecendo à voz do Senhor, onde eles iam jogar as redes, a pescaria seria certa e abundante. Na nossa vida também é assim. Quando nós procuramos obedecer à voz de Deus, Deus nos dá abundância da sua graça. Mesmo que a gente tenha labutado talvez um tempo todo, em realidade, em situações, nós precisamos renovar a nossa força para jogar as redes, para lançar as redes, para que a graça de Deus possa chegar ainda mais no coração de tantos e tantas. Meu irmão, minha irmã, quando nós lançamos as redes, assim como Jesus nos manda pedindo, em nome dele, sabemos que a graça de Deus alcança lugares onde a gente não imagina. Por isso, sejamos obedientes à voz do pastor, à voz do Senhor, que nos envia e pede para que a gente lance a rede, para que o amor de Deus chegue em tantos e tantos corações. Que Deus possa abençoar você neste domingo, iniciando esse mês de maio, pedindo a proteção de Nossa Senhora, a Imaculada, a intercessão de Santo Agostinho. Que o Senhor possa abençoar você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.